E hoje a gente vai falar um pouquinho de quadrinhos brasileiros. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Paleonerd, eu sou o Professor Denis e hoje eu queria falar um pouco sobre quadrinhos brasileiros. Em primeiro lugar, por muito tempo os quadrinhos eles foram entendidos como uma mera leitura de entretenimento para crianças. Muitas críticas com o surgimento do quadrinho no fim do século XIX já falavam que na verdade as imagens atrapalhavam o desenvolvimento das crianças e tornavam elas cada vez mais preguiçosas, mas o fato é que hoje a gente tem uma cultura bem estabelecida dos quadrinhos e no Brasil esse mercado ele tem crescido bastante. Mas eu queria deixar aqui uma dica de leitura de alguns HQs que falam sobre eventos ou períodos da história brasileira, tá legal? São 5 HQs aqui que eu tenho para mostrar para vocês. O mais antigo deles é esse daqui, Da Colônia ao Império. Sim, ele é uma das mais antigas aí tentativas de união do trabalho de uma historiadora, que é a Lilia Schwartz, aquela mesma que eu falei num vídeo passado sobre escrita de livros de história, lembram? História do Brasil? Junto com o ilustrador Miguel Paiva, cara. Essa obra aqui, eu não lembro, ela é da década de 80, mas o ano exato eu não sei aqui não tem aqui apontado. Mas ela vai falar o quê? O Brasil para Inglês Ver, ele vai falar de todo o processo de independência do Brasil. Então ele é bem interessante, o HQ ele é todo em branco e preto, tá legal? E ele vai trabalhar com a questão de como foi que se estabeleceu o processo de independência, e o mais interessante é que esse HQ ele procura reproduzir alguns documentos históricos. Então não são só imagens, mas também trechos de periódicos da época, que foi muito importante. Nesse momento que a gente tinha o desenvolvimento da imprensa, foi somente com a chegada da família real a partir de 1808 que a gente teve o estabelecimento da imprensa régia aqui no Brasil e a permissão de existência de imprensas, pois era proibido ter imprensa no Brasil até então e você poderia ser até julgado, condenado a enforcamento e tal, como traição contra a metrópole. Então, esse daqui é um HQ que ele é bem interessante, vale a pena conhecer. Hoje em dia está ficando mais difícil de encontrá-lo, é claro, mas eu acho que numa estante virtual você pode ter acesso a ele. Mas aí a gente já tem umas leituras aí, umas inovações. A Lilia Schwartz não parou de procurar se envolver na área de quadrinhos, tanto que ela decidiu até criar dentro da Companhia das Letras uma parte voltada para quadrinhos, que é a Quadrinhos na Companhia. Esse daqui já é o Dom João Carioca. Mano, essa obra é porreta. A Lilia Schwartz ela fez junto com o Spaca, ela é de 2007 e ela vai procurar contar a história do processo de vinda da família real aqui para o Brasil, tomando por referência pinturas como de Rugendas, falando da questão da escravidão, que eu não sei se vocês sabem, mas a corte portuguesa quando chegou aqui ficou chocada com a enorme quantidade de escravos que tinha, e eles vão apresentando dessa maneira diversos aspectos dessa sociedade e no fim, isso é muito legal, eles colocam os sketches, os rascunhos que foram feitos para a criação de personagens, mostrando o que foi o processo de construção dessas imagens. Inclusive, você tem aqui um sketch que é do Napoleão, sim. Pô, mas o que Napoleão tem a ver com isso? Tudo, cara. A vinda da família real para o Brasil em 1808 se deu porque Portugal rompeu com o bloqueio continental e a partir dali Napoleão tinha ordenado a invasão do lugar. Então, mano, você tem que conhecer do bloqueio continental para falar sobre esse assunto, beleza? Outro livro que é bem interessante é
o Nas Barbas do Imperador, também da Lyria Schwartz, junto com o Spacca. E nessa obra, isso é interessante que As Barbas do Imperador foi a obra de doutorado dela, resultou num livro, que é um livro fantástico, uma tarobona também, que explica aspectos da sociedade da época, e mais que isso, vai falar muito sobre a construção de uma imagem de nacionalidade a partir do Segundo Império, vai falar sobre a construção dessa imagem de Dom Pedro como esse senhorzinho barbudo, associado à cultura, tido como um grande intelectual, não é verdade? Ela fala sobre esse processo de construção e, bom, essa daqui é uma obra que é fantástica de se trabalhar, de se ler, de se ter em casa. Por fim não. Além disso, a gente tem também esse daqui, que é uma iniciativa de um pessoal do sul do país, que se chama Chibata, pessoal. Chibata, João Cândido e a Revolta que Abalou o Brasil, de Emetério e Olindo Gadelha. Esse livro ele já está até judiado, de tanto que ele já viajou comigo, de tanto que eu já o li, mas cara, ele é absolutamente fantástico, porque ele é todo trabalhado com arte em Ashura, que são esses risquinhos que dão o aspecto de sombra no HQ. Você encontrar essa tarjeta preta, eu acho muito louca também, que separa os quadrinhos. Enfim, a história é interessantíssima e ela vai falar sobre a revolta da Chibata, que foi uma revolta que aconteceu no Rio de Janeiro, onde os marinheiros se colocaram contra os seus superiores e tomaram a esquadra, que era nova, do Brasil, apontaram os canhões para o Rio de Janeiro e falaram: ou vocês ouvem a gente ou a gente vai bombardear a cidade. E o que é pesado é que João Cândido, que era um homem negro, que foi o líder de todo esse movimento, ele conseguiu uma negociação, foi prometido aos marinheiros a absolvição por essa revolta, e o que acontece é que na hora que eles entregam as armas, eles são traídos. João Cândido ele é preso, depois ele é enviado para um manicômio, onde ele passa a vida inteira dele. Acabaram com a vida do cara. É aquela história de traição e política típica do país. Pois é bom de se conhecer. Tem um problema, tem uma polêmica que envolve esse HQ, porque esse HQ, ele na verdade, ele foi processado e parece que os autores eles deram uma chupinhada aí, na verdade, de uma peça de teatro que foi escrita sobre a história de João Cândido. Para saber mais sobre isso, tem um site maravilhoso que você pode acessar, paleonerd.com.br. Procura lá na parte do search, onde fica aquela lupa, escreve Chibata, que você vai encontrar facilmente o texto ali. Mas, cara, não perde o valor não. Eu acho que é um belo trabalho, eu acho que é uma coisa interessante para se conhecer e para se entender melhor o que era o Brasil bem no início do século XX, das primeiras décadas do século XX, principalmente porque essa revolta ela foi influenciada pela revolta do encouraçado Potemkin, que aconteceu na União Soviética e tal. Então tem um monte de histórias aí entrelaçadas, coisas interessantes para se estudar. Por fim, eu tenho o Danilo Beirute, que fez o Bando de Dois, cara. Bando de Dois é porreta, cara. É claro que ele não se preocupa em trabalhar tanto com os aspectos de um período histórico indeterminado, mas ele vai ambientar o cangaço, ele vai ambientar sua história no cangaço. Ele vai fazer uma viagem onde um cara ele vai lembrando das relações que ele tinha com o bando, e o bando inteiro tinha sido morto pela volante. Sim, no cangaço você tinha um conflito, você tinha os cangaceiros de um lado que invadiam as cidades, muitas vezes eram apontados como heróis e outras não. É uma imagem bem dicotômica, mas eles lutavam contra as volantes, que eram milícias paramilitares organizadas por pessoas que tinham sofrido ataques dos cangaceiros e perseguiam eles. Foi assim que o bando de Lampião foi caçado, foi cercado e morto completamente. E aqui você tem a história de um cara que é o único sobrevivente de um bando e que ele vai falando com os espíritos dos seus
companheiros ali. O que é interessante é que ele mostra bem o aspecto da questão da vingança e do sofrimento da vida na região do Nordeste, na Caatinga dessa época, tá legal? Então vale a pena sim conhecer, vale a pena ter um contato com essa obra. Quem sabe uma hora eu até escrevo um artigo com mais calma sobre ela. Pessoal, tá aí, são várias dicas para mostrar para vocês que tem sim coisa boa saindo, muito HQ massa saindo sobre a história do Brasil, basta dar uma procurada. Espero aí que vocês gostem e, enfim, tamo aí. Se quiser uma hora que eu fale sobre alguma coisa mais aprofundada, já falei, deixa o comentário aí, curte aí o vídeo, se inscreve na página, acompanha a gente lá na fanpage também, acompanha o blog, vocês têm um monte de informação que vocês podem conhecer. Fica a dica então aí, um grande abraço a todos, até a próxima!